presidente da Regional Leste, é professora da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, base da UFOP, e também está na coordenação do grupo de trabalho sobre carreira docente. Como ela está na atual diretoria, eu já vou logo demandando que ela nos dê uns informes de como é que está a preparação para o CONAD extraordinário, porque nós hoje estamos no dia 11 de setembro e o prazo para envio de texto se encerra no dia 16 de setembro deste mês. Eu convido também o companheiro Amaury Fragoso, docente da Universidade Federal de Campina Grande, ex-tesoureiro do Antissindicato Nacional e que também estuda e contribui na compreensão da carreira docente, que também tem muito a nos ajudar nesse momento. Bom, então agora pela manhã, a ideia é de que a gente debata sobre a atual estrutura da carreira docente, tanto do magistério superior quanto da carreira BTT, e também das estaduais, né? Já que o nosso sindicato ele tem o setor das federais e o setor das estaduais, municipais e da distrital, que agora não é mais IES-IMES, é IES, IMES e IDES, já que temos uma distrital agora em Brasília. Então, a ideia hoje de manhã é a gente fazer um debate sobre esses princípios, como que está a carreira, onde estão as dificuldades, e à tarde a gente vai debater especificamente sobre os desafios para a estruturação dessa carreira, quais seriam os caminhos possíveis de serem trilhados na atual conjuntura, de atualização da carreira, onde que devemos mexer, onde devemos preservar, né, o que é possível mudar, o que deve ser mudado e o que deve ser preservado. É mais ou menos isso, essa nossa tarefa de hoje. Então, eu vou deixar aqui os nossos convidados à vontade aqui na mesa, vou ficar aqui na plateia também aprendendo com eles, e nós vamos começar, então, com a Clarissa, dando os nossos informes, e aí depois vocês fiquem à vontade. A gente pensou em 20 a 30 minutos de intervenção de cada um. Se precisarem de mais, a gente pode fazer mais. E depois a intervenção da plenária, que certamente vão ter algumas perguntas, algumas dúvidas. Você pode fazer os informes, aí passa para ele, depois vem para você de novo. Então, tá bom. Vamos ao debate. Bom dia a todas, todos e todos. Agradecer o convite. Nunca tinha vindo em São Luís, esse convite da Apruma me deixa muito feliz, porque a gente sempre se encontra em Brasília, né, com atividades de pessoas que eu gosto muito, com pessoas que eu gosto muito, então fico bastante feliz com o convite. Bom, como o Antônio já adiantou, nós temos, então, marcado nosso CONAD extraordinário, que foi uma questão colocada no nosso 42º Congresso em Fortaleza, e reafirmado, né, no último CONAD em Belo Horizonte, né, que a nossa sede foi o Sindicefet. Então, nós teremos agora o dia 16, é o prazo para entrega de textos, né, quem quiser escrever TAs e TRs para o caderno de texto. Nós estamos num momento intenso de debate na categoria, esse debate não começou agora, eu acho que a greve, nós tivemos 74 dias de greve, possibilitou uma discussão que eu estou na categoria desde 2014, eu não tinha visto uma discussão tão acalorada na categoria em relação à carreira, eu acho que isso é importante, faz parte da nossa história essa discussão. A diretoria tem sido convidada não só pelas sessões sindicais, mas também a uma resolução do nosso CONAD, e do Congresso também, né, que os encontros das regionais levem o tema de carreira para o debate, então a gente tem feito essa discussão. Nós tivemos, em termos de informes da diretoria, nós estamos com uma agenda intensa, nós tivemos agora, estou até aqui com a camisa bonita, né, do encontro, da reunião do GT Power, que um dos pontos era a discussão da COP30, eu não participei do encontro, mas ganhei a camisa, porque vai ser uma questão importante para a gente. Então, nós tivemos a reunião do GT Power, nós temos numa agenda que está na página do Andes, bastante intensa, e essa intensidade tem a ver com as demandas que a categoria aprovou no último CONAD.
E lembrando, então, que a gente tem o curso sobre a questão da ditadura civil-militar, era para ter sido em maio, nós tivemos a tragédia no Rio Grande do Sul, que fez com que esse encontro fosse adiado, vai ser em novembro. Nós temos o Congresso Internacional contra o Neoliberalismo na Educação, que vai ser no Rio de Janeiro também, em novembro. Nós temos diversos GTs marcados, nós tivemos recentemente a reunião do GT Carreira, acho que 15 dias atrás, a reunião do setor das federais. E em relação às federais, né, porque como a gente está aqui na Universidade Federal do Maranhão, é importante a gente colocar que nós tivemos diversas resoluções, não resoluções, né, mas diversos acúmulos na reunião do setor, que foi para encaminhar a discussão do CONAD. Dentre elas, o dia 5, como um dia de mobilização pelo cumprimento do acordo, diversos itens tinham prazos, outros não. Ontem foi publicado o grupo de trabalho, os nomes, né, que vão compor o grupo de trabalho do governo para discutir a portaria 983 e também as atividades docentes do magistério superior. Nesse grupo de trabalho, nós indicamos pela diretoria do ANDES o nome da companheira Jennifer e do Gustavo, porque vai discutir a questão não só da carga horária, mas das atividades docentes. Esse grupo vai ter, a partir da publicação, tem 60 dias para apresentar os trabalhos. Nós estamos pressionando pela criação dos outros GTs. Há também uma discussão que vai estar impactando, que é a questão orçamentária. Então, no dia 5, nós fizemos também uma mobilização, e não é uma mobilização só do dia 5, mas permanente, em relação à questão do bloqueio orçamentário. Nós tivemos na reunião do setor um painel sobre a questão orçamentária, principalmente por causa dos bloqueios, nós tivemos nas instituições, mas nós temos agora também o projeto de lei de orçamento, e isso nos coloca na situação de que diversas questões do acordo são garantidas, nada no capitalismo se faz em dinheiro, né? Então precisa de dinheiro para isso, mas também para a manutenção das instituições. Para finalizar, uma questão bastante presente na reunião do setor, que a gente está tentando encaminhar, não só via os materiais da imprensa, mas também uma demanda, foi fazer uma live nacional sobre o tema, que é a questão do orçamento. Então, nós enviamos uma circular para as sessões para ver qual que é o impacto disso no orçamento. Nós mandamos na circular a apresentação que o professor Emerson, da UEPA, fez, mas nós queremos que essa discussão reverbere nas sessões sindicais. Então, a gente está tentando viabilizar isso, porque é uma discussão muito importante que surgiu nessa reunião do setor, colocando principalmente a questão das emendas parlamentares como forma de garantir orçamento para as instituições. Isso tem sido uma questão no país inteiro, e colocar o combate a que as instituições vivam de emendas foi uma demanda muito importante colocada nessa reunião do setor, e a gente está preparando um material sobre isso. É isso. Bom dia a todos e todas. É um prazer retornar aqui à Pruma, né, onde nós já estivemos várias vezes, inclusive nesse auditório, né, e também em outros lugares aqui de São Luís. Né. E espero que mais tarde a gente possa se deliciar aí com arroz de cuchá e mais algumas delícias aqui do Maranhão. Esse é um debate que ele apresenta algumas nuances e que precisam ser, de certa forma, refletidas pela categoria no momento de muita dificuldade de mobilização. Né? A gente acaba de sair de uma greve, mas esse processo histórico de construção de proposta de carreira do Andes, ela passa por um processo de construção pela base. E eu acho que hoje nós temos algumas debilidades no funcionamento do nosso sindicato, e não responsabilidade de diretoria, nenhuma responsabilidade da diretoria, responsabilidade da própria categoria em si, Ontem o Brasil jogou muito mal, os caras costumam botar a culpa no técnico, né? É só olhar também as estrelas que não estão jogando tão bem. Então a própria categoria ela não se mobiliza, de certa forma, para trazer historicamente os processos de construção das nossas propostas. E a carreira é uma delas. Eu acho que pouquíssimas seções sindicais têm grupos de carreira funcionando. Pouquíssimas seções sindicais. Então, você vai para uma reunião do GT Carreira,
e tem aspectos que são pessoas que vão levar propostas ou da sua organização ou da sua cabeça. Então, pouquíssimas sessões sindicais. Isso me preocupa muito porque não há, digamos assim, a devida absorção por parte da categoria no debate onde ele deve ser construído. Esse é um dos primeiros elementos que eu acho que esse CONAD precisa ter reflexão. Não é? A segunda o que é que nós queremos discutir no CONAD? A minha concepção e compreensão do que foi aprovado para a realização desse CONAD é um princípio de agonia porque passa o setor das federais. Né? De certa forma, historicamente, o setor das estaduais e agora o das distritais, mas o distrital está tão recente que ele vai tentar incorporar um pouco esse debate de discussão histórico. Algumas universidades estaduais que no passado, há 20, 30 anos, eles copiavam a carreira, o púlcrice do setor das federais, porque achava na carreira do setor das federais uma boa carreira. E foi assim em vários setores estaduais. Com o passar, né, e o incremento do neoliberalismo no país, os governadores passaram a ter outros poderes e começaram também a destruir as carreiras estaduais e que tem mais dificuldade. Mas eu acho que o ponto culminante é a agonia que passa o setor das federais. É como a gente teve. E isso não ficou muito bem claro, eu acho, para a categoria. Então, isso vai ser um dos problemas para que a gente possa resolver no CONAD. De antemão, eu sinto muito para não ir, eu não vou estar no CONAD. Queria estar lá dando minha contribuição, não vou poder estar, apesar de porque a realização para tirar a delegação do CONAD é hoje, e como eu já tinha me comprometido por aqui, eu fiz uma solicitação à diretoria, acho que tinha tempo para fazer outra assembleia. É claro que tem companheiros meus que estão na assembleia tentando fazer isso, para que eu possa, não apenas com digamos assim, porque é o meu nome, é porque ainda daria tempo para fazer isso, se está dando uma contribuição para o sindicato. Não é? Eu também teria um texto para mandar para o CONAD, que de certa forma parece que já está no Brasil como um todo, e se eu não for para o CONAD e não tiver a chance de defender na minha assembleia, eu não vou enviar para o caderno. Então, eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa pensar no que é que a gente está construindo desse CONAD, né? Desse CONAD, para que as propostas que apareçam, elas venham da base. Elas venham da base. E isso é que é importante, porque quem sente a carreira, né, não são as organizações. Quem sente a carreira é o trabalhador, é quem está lá no dia a dia dando aula e sentindo as suas necessidades. Então, para isso, eu queria pensar, de certa forma, o que é que significa a carreira. Né? O que é que significa a carreira? No meu mais humilde senso comum, carreira é uma coisa que você quer dizer que quando chegar ao topo dela, você está no fim. Eu sempre entendi isso. Carreira é uma coisa que quando eu chego no topo, eu estou no fim. Está na hora de parar. Porque eu não posso almejar uma carreira do qual, quando eu chego no topo, eu quero outro topo. Eu não consigo vislumbrar isso. E eu acho que há esse sentimento, né, dentro da categoria, porque houve uma mistura muito grande entre o que significa a carreira e a malha salarial. Então, as pessoas olham para a carreira, ele pouco está se lixando com qual é o processo de avaliação, né? Qual é o processo de avaliação, qual é o processo de construção dos próprios relações entre os seus níveis, né? E o que significa, né? O que significa ter uma relação de fim de carreira. Eu, por exemplo, eu quero me aposentar para aproveitar os restos de vida sem trabalhar. Agora, parece que tem gente que quer trabalhar a vida toda. Não é? Tem gente que quer trabalhar a vida toda. Então, quem quer trabalhar a vida toda tem que propor uma carreira com um topo flexível. Quando ele chega no topo, vai dizer, eu tenho mais 2 para subir. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Basicamente, a gente precisa entender o que significa carreira. Carreira, para mim, ele é uma coisa que está intrinsecamente ligada com o tempo, que você precisa trabalhar. Eu acho que o ser humano não precisaria trabalhar mais do que 8 horas por mês. Eu acho, não precisaria trabalhar. Pela quantidade de gente que a gente tem no planeta para distribuir as tarefas, não necessariamente mais do que 8 horas. Era para a gente estar fazendo um lazer, entendeu? Para estar brincando, para estar... É isso, a vida é isso. Então,
Então, eu acho que ela tem que estar associada, de certa forma, à aposentadoria, ou seja, o tempo que eu quero parar de trabalhar e quero usufruir do resto da vida. Eu acho que esse é um aspecto simples, dentro do senso comum, sem muita reflexão do que se fazer. E, para isso, ela tem o tempo como uma coisa importantíssima, porque aí a gente define os nossos princípios, né? A gente define os nossos princípios e os princípios que a gente vai trabalhar vai depender de onde a gente está alocado. De onde a gente está alocado. E desde que eu me entendo de gente, né? Desde que eu me entendo de gente, que a gente está, e agora novamente não é novidade, né? Em governos que usam o ajuste fiscal como política para os servidores públicos. Novamente, o orçamento que está sendo enviado para 2025, 50% vai para o pagamento da dívida. Aí não me venha com 47, é 50 mesmo, né? 50% vai para o pagamento da dívida. E aí você precisa tirar. Eu fico olhando os caras falando em como fazer cortes. Ah, o BPC, olha mesmo, o que tem de mais pobre nesse país é as pessoas que recebem o BPC. E o cara vem me falar em corrupção no BPC, que vai tirar dinheiro do BPC, entende? Eu acho que é isso. Então, a carreira é elemento central, porque faz parte dos servidores públicos. E como a carreira é um contrato de longo tempo, porque é um contrato de longo tempo, quando as categorias têm carreira, fica mais difícil dos governos atacarem essas carreiras. Tá? Então, quando você tem carreira, é mais difícil, você tem que ter lei, tem que fazer mobilizações no Congresso para modificar ou acabar a carreira. Como eles fizeram com a do setor das federais. Levou em torno de 30 anos, mas eles destruíram. Hoje, nós não temos carreira. Nós não temos carreira. É uma ilusão de que o setor das federais tem carreira. E não tem. Não tem carreira de forma alguma, porque hoje o que a gente tem se a gente for pensar nos regimes de trabalho, você tem um regime T20, que é aquele que a gente defende para algumas atividades que são necessariamente, você só precisa ter hora T20, como médico, algum advogado, alguns setores da categoria, porque preferencialmente a gente defende a dedicação exclusiva, e que a gente sempre defendeu, e que estava lá nas origens do PUCRIS, inicialmente, depois, com essa greve de 91, que passou aqui historicamente, do qual nós passamos a dedicação exclusiva para 55%, e que dá uma relação entre os regimes de T20, T40 e dedicação exclusiva de 2 e 3, ou seja, o salário do T20 é 2 vezes, o do T40 é 2 vezes o T20, e o dedicação exclusiva é 3 vezes o T20. E hoje a gente chegou até 3,1, quando conseguiu na greve de 91. Hoje, isso não existe mais. Essa relação hoje é 1,4 e 2. Ou seja, quem é dedicação exclusiva hoje recebe como um T40. É isso. Então, isso acabou nos 30 anos. Essa é a principal derrota da carreira. A principal derrota da carreira. E aí é a brincadeira dos estepes, né? A brincadeira dos estepes, a brincadeira das criações de gratificações. E isso se faz, de certa forma, quebrando os nossos princípios. Então, eu acho que dentro das políticas de pessoal, né, pelos ajustes fiscais da vida, eles vão atuando nesse sentido de mexer com a carreira dentro desses aspectos e nos leva a, de certa forma, não ter a compreensão do que seria essa carreira em si, né? Então, muito me preocupa isso, né? O que é que a gente pode fazer para construir isso, né? Primeiro, eles destruíram várias coisas. Eles foram tirando os nossos direitos aos poucos, né? Foram, olha, de 95 para cá, tem um slide que eu gosto de botar, que é... Eu vou antecipar ele aqui um pouco. Que é como esse aqui. Esses slides aí, falta fazer 2 atualizações. Eu boto a letrinha bem pequenininha que é para vocês não lerem mesmo, tá? É porque isso aí foram todas as modificações que aconteceram na nossa carreira de 95 até agora. Nós já tivemos gratificação chamada de gripe, gemas, todo tipo de gratificação nós já tivemos aí. Todo tipo de gratificação. Então, de 95 para cá, são todas as leis e todas as modificações que nós passamos. Então, a carreira
do setor das federais, ela foi destruída. Por isso que eu digo que a gente agoniza, né? A gente agoniza em relação aos outros setores, e ou se faz um debate no CONAD, um debate geral, para se discutir, e retorno à carreira única, que na minha concepção é impossível. Eu não acredito mais que nós tenhamos força para ter carreira única. Não acredito. Nós podemos ter elementos de defesa, mas com a estrutura do qual nós passamos, de governo, tanto dos governos estaduais como do governo federal, isso vai ser quase que impossível. Bom, eu queria só lembrar um pouco, né, do que a gente significa ter uma carreira. Isso aí é como a gente saiu da greve agora, recentemente, né? As propostas que nós tínhamos e apresentava as concepções de carreira da malha salarial, né? Então, a confusão que se faz de malha salarial com a necessidade de você ter carreira definida a partir dos seus princípios, né? A partir dos seus princípios. Com elementos que compõem uma carreira, que aqui são pouquíssimos, que você podia pensar sobre eles. Desde a malha salarial, passando pela amplitude da carreira, passando pela própria dedicação exclusiva, e fazer essa reflexão. E não pensar carreira apenas como a tabela salarial. Esse é um aspecto que a gente precisa ter noção muito clara sobre isso, né? Como fazer isso, né? Como fazer isso? Então, essa carreira, ela tem elementos do qual nós temos, basicamente, princípios muito bem definidos nesse processo de discussão. Eu diria assim, os elementos centrais do projeto de carreira do Andes, né? Eu tomaria isso como elementos que são imexíveis, como dizia o velho Magre, né? Há necessidade da gente fazer esse debate novamente? Né? Há necessidade de fazer esse debate novamente? Ou a gente quer resolver questão de pauta salarial, né? A estrutura, ela está intrinsecamente ligada aos elementos que compõem, né? Que compõem o nosso trabalho, que vai da aposentadoria, processo de avaliação, dedicação exclusiva para que você possa ter um salário, né? E a aposentadoria. Esses são os elementos centrais para que todo mundo quer. Hoje nós temos 3 tipos de carreira na categoria, né? Temos nós que entramos até 2003, temos de 2003 até 2014, 14, e os demais, né? Os demais, que são as pessoas que são mais recentes, que estão no teto da Previdência, né? No teto da Previdência, e que querem que a gente arranje uma solução para como resolver, né? Para conseguir uma aposentadoria maior, né? Uma aposentadoria maior. Ao mesmo tempo desse debate, né? Ao mesmo tempo desse debate, eu vejo aspectos que são importantes, porque agora, nesse processo de discussão com o governo, e que eu acho que foi uma greve vitoriosa, vou repetir, é uma greve vitoriosa. Eu tinha posição de assembleia de não assinar o acordo, e dentro desses aspectos a gente precisava refletir sobre os aspectos da greve. A greve, ela é vitoriosa porque arranca compromisso com o governo, dos quais a gente vai ter que lutar muito ainda, né, para que ele cumpra esse compromisso, mas que, de certa forma, há um artifício matemático para tomar conta dele, né, para tomar conta da estruturação do salário, que é o que vai para o bolso do professor. Naquele momento eu dizia que o governo mexia com os números, e ele passou de 91 até aqui, mexendo com esses números e satisfazendo a vontade de algum, até chegar nessa relação que acaba entre a dedicação exclusiva, tá certo? E o regime de vencimento básico dos professores. Então, eu acho que são elementos centrais que a gente vai precisar discutir sobre isso. Agora, o que é que a gente pode fazer com essa carreira, né? A principal disputa que nós temos é em relação salarial. Todos nós sabemos disso, né? Todos nós sabemos. Nós queremos ter um salário que seja digno, porque todos os professores querem. Mas o principal elemento da carreira, ele está nos eixos que vai conduzir
os processos que fazem com que você avance. Senão, a gente não teria processo de avaliação e estaria defendendo apenas uma ascensão automática, né? Ascensão automática, não precisaria ser necessariamente isso. Isso é o que nos diferencia de outras carreiras. E aí a gente entra em confronto com outros setores, né? Do movimento que tem carreira e que fazem essa defesa de que não há princípio de valorização, não é? Não há princípio de valorização. Inclusive, na disputa sindical, e que não há compreensão. Um dos elementos chaves que eu penso no processo de ascensão, aí você vai pensar no processo de ascensão, é o processo de avaliação, né? Um processo de avaliação pelos seus pares e um processo que dignifique, de certa forma, e reconheça o trabalho com os elementos que são centrais para qualquer processo de avaliação, não é? Não se faz processo de avaliação se você não dá condição de trabalho, porque aí ele fica quebrado, né? Ele fica quebrado. Então a gente precisa pensar nisso, os elementos centrais que a gente precisa fazer isso. Eu acho que o trabalho, né? O trabalho, principalmente, que a gente construiu a ideia, ela perpassa por um processo de avaliação pelos pares, né? Dentro do mundo ideal, sem ser produtivista, né? Sem ser produtivista, nem antecipação de tempo. Eu acho que o trabalho científico ele necessita de tempo para amadurecer. Como a gente defende a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão, é necessário que a gente tenha essa compreensão, não é, do que significa fazer esse trabalho, sem tentar valorizar um ou outro, não é? Sem tentar valorizar nenhum nem outro. Por que eu digo isso? Porque se esse processo de avaliação ele não for perfeito, né? Se ele não for perfeito, e o processo de avaliação, como eu falei antes, né? No meu slide inicial, o tempo ele é relativo, mas ao mesmo tempo o tempo tem a necessidade e as diferenças que compõem o próprio tempo. O que é que significa dizer isso? Que todos nós temos o nosso tempo para realizar as nossas tarefas. Então a gente precisa ter um tempo razoável que dê conta, e é assim que a ciência funciona, da média das pessoas que estão dentro da categoria. Então, pode ser, né? Pode ser que as pessoas, tem algumas pessoas que façam doutorado em um ano. Né? Façam doutorado em um ano. Eu acho terrível fazer doutorado em um ano. Né? Eu sou do tempo de mestrado em 3 e doutorado em 5. Entendeu? Então, para mim, é a mesma coisa de processo de avaliação. Não dá para antecipar processo de avaliação, porque você transforma qualquer processo de avaliação desse sentido em produtivista. E é isso. E hoje o que mais me amargura, e está me fazendo correr para a aposentadoria, são os estudantes, nessa loucura de viver mandando resumo para o Congresso. Eu preciso escrever um resumo para o Congresso, É o processo de antecipação de uma coisa, com todo respeito a quem faz isso, não é? Mal feita, não é? Porque a ciência ela precisa de amadurecimento sobre isso. Então, eu acho que qualquer antecipação de processo de avaliação em tempo, ele é produtivista. Ele é produtivista porque é isso mesmo, produtivista você tem 10 homens que carregam um caminhão e faz isso em 1 hora. Aí você diz, vou contratar 5 que faz isso em meia hora. Isso chama-se produtivismo. Realizar suas tarefas no menor tempo com menor quantidade de pessoas. Então, me preocupa muito. Eu acho que a gente construiu um debate racional que leva esse tempo de avaliação, né, a um tempo médio entre as pessoas. E não resolve ainda, porque tem pessoas que o seu processo de avaliação é um pouco maior do que o que a gente usa de 2 anos. Né? Tem gente ainda que não consegue fazer em 2 anos. Imagine você reduzir. Né? Você reduzir o tempo de avaliação. Cair muito, eu diria, no processo no limite do produtivismo. Então, eu tenho muito receio sobre esse aspecto do debate de carreira. Então, nós temos uma carreira que está destroçada, desde as relações de trabalho com os STEPs, que são mal acentuados
a partir das negociações que foram feitas de 2003 para cá, né? Inclusive a última, que eu faço crítica, novamente faço crítica, e quando eu faço crítica, ó, quem decide é a categoria. A categoria é quem manda a direção assinar acordo ou não. Eu, por exemplo, eu defendi na minha assembleia não assinar acordo, mas a minha categoria, a sua maioria disse, é para assinar o acordo. Então, o meu sindicato é esse que assinou o acordo. Agora, eu acho que tinha coisas que não davam para ter feito, porque são maneiras e artifícios que foram usados nesses últimos 20 anos que destruíram nossa carreira, principalmente a relação dos percentuais de STEPS. Eu acho que são aspectos importantes para que a gente possa fazer. Então, o que seria a se pensar, né? Nós temos hoje relação de STEPS que não são contínuas e não necessariamente precisa ser contínua, entende? Que não necessariamente precisa ser contínua. Ela não precisa dizer que é o passado de um STEP, como é a própria proposta do Anderson. Então, por isso eu acho que isso poderia ser discutido. Ou seja, não precisa que seja 5,55% para todos, como a proposta do Anderson está. Então, a proposta do Anderson são 13 níveis, e cada nível que você passa de um para outro são 5%. Eu acho que nós podemos passar por qualquer outro processo em relação a isso, não necessariamente dizer. E eu acho que pode até tentar se resolver. Eu vou deixar fazer essa discussão um pouco na parte da tarde, que é um estudo novo que eu fiz sobre isso, para que a gente possa fazer isso. Então, hoje, quem agoniza, né, dentro do Anderson, para mim, é o setor das federais. Então, por isso que eu acho que a gente vai ter problemas no próprio CONAD com o processo de construção, a não ser que a gente fique só nos princípios, né? A gente fique só nos princípios de escolher. E eu acho, sinceramente, eu não sinto a menor necessidade de discutir os princípios de carreira do Anderson. Eu acho que eles estão muito, mas muito bem acentuados. Muito bem acentuados. O que a gente fez foi deformá-los, porque os governos deformou, e aí, quem não construiu esses princípios no passado não tem a compreensão de como isso é feito. Né? Não tem a compreensão. Os processos de avaliação que são feitos nas universidades, eles são os processos mais diferentes possíveis. Né? Mais diferentes possíveis. Então, o cara não consegue entender, né? Ele não consegue entender essa relação. E aí, vem a pós-graduação. Então, você tem malha salarial, né? E aí eu queria mostrar só o quadro de vocês, um pouco. Da UFMA, né? Eu fiz esse estudo para todas as universidades no Brasil. Então, quando eu vou num lugar, eu mostro. Isso aqui é o que representa vocês, né? Vocês hoje, isso aí é do Magistério Superior, tá certo? Hoje vocês têm de ativos 65%, aproximadamente 27% de aposentados, né? E se você olhar os pensionistas e como é que está distribuída a carreira, veja que grande parte dessa carreira não consegue chegar ao topo da carreira aqui na UFBA, não é? Ao titular. Não é? Você olha para cá, tá? Você vê os aposentados, a grande maioria exacerbada dos aposentados, eles estão no D4 lá, tá certo? Não conseguiram passar porque criaram uma barreira, você não conseguia chegar a titular, as pessoas se aposentaram antes da criação do professor titular, então está esbarrotado nisso aí, não é? E os pensionistas também, caracteriza muito a questão dos aposentados. Então, a gente precisa pensar qualquer proposta de carreira para resolver isso ou para o futuro da universidade. Entende? Eu não tenho mais como pensar em resolver esses problemas, a não ser pelo um simples processo de transição, que é o mais simples possível. É o mais simples possível. Nós tivemos mudanças que são terríveis, mudanças de perda que são muito grandes, não é? São muito grandes, não é? E a gente tem, de certa forma, uma certa idade para os professores que estão entrando na universidade hoje. O slide anterior, eu podia mostrar, se eu ver se é esse aqui. Distribuição docente na carreira, não é esse. Eu estou preocupado com o tempo. Docente por classe. Tá, sim, aqui é o EBTT que eu esqueci de mostrar para vocês também, né? Que aqui tem a BTT, né? Pode ser que tenha algum professor
eu tenha esquecido aqui. O EBTT, veja que é mais espaçado, né? Ele está mais espaçado do que o magistério superior, tá? Bom, eu não consigo ver os slides. Mas, de certa forma, você tem hoje a idade de entrada na categoria em torno de 30 anos. A grande maioria hoje entra na carreira em 30 anos. Então, a gente vai ter que pensar como resolver isso. Pensar em resolver os problemas de quem foi sacrificado, por exemplo. Ó, quem aposentou como adjunto 4, tá? Em adjunto 4. Antes da reforma, o salário está em torno de 50%. 50% do que ganha um adjunto 4 hoje. Então, é uma perda consideravelmente. Por quê? Porque quando se criou o associado 4, o que foi que fez? Criou por cima e não houve a transição. A transição foi por baixo. Ou seja, você equilibrou o nível 1 com o nível 1 da nova carreira e botou mais 4 para cima. Então, você aumenta a diferença de quem não tinha chegado a professor titular quando foi criada a classe de professor titular. Então, isso digamos assim, é uma coisa que vai ser difícil de resolver. Porque grande parte dessas pessoas já aposentaram. As pessoas já aposentaram e eu não vejo como resolver esse problema, entendeu? Então, a gente vai ter que pensar na carreira, uma carreira para o futuro e, de certa forma, não é abandonar quem aposentou, entendeu? Mas, pelo menos, garantir a paridade, porque não vai ter como saltar, a não ser que a gente tivesse um governo revolucionário. Um governo revolucionário. E nós não temos. Porque esse governo que está aí é o governo que mais acabou com a nossa carreira. E eu não sou bolsonarista, tá? Eu votei nele e vou votar de novo nele na próxima eleição. Mas este governo que está aí foi o governo que destruiu a nossa carreira, né? De 2003 a 2012, eles acabaram com a carreira e deixaram o complemento para o Bolsonaro só implementar as últimas modificações. E, novamente, agora, eles fazem uma dança de steps, né? Tira 3 passos, que ainda não está garantido. É interessante que as pessoas digam, né? Ainda não está garantido, porque não está aprovado no Congresso ainda. Né? Não tem nada aprovado no Congresso. A gente está com dificuldade de implementar as coisas que foram negociadas nos acordos. Então, todo esse processo de carreira, ele passa por elementos que são elementos mais simples, construídos no passado, desde os seus eixos, que eu acho que não se faria necessário discutir. Tá, mas a categoria mudou. Então, vamos discutir com a categoria nova. A gente pode fazer esse debate com a categoria nova, mas com muito cuidado, né? Com muito cuidado para que a gente não possa, de certa forma, né, praticar o que fomos levados hoje a transformar a pós-graduação numa coisa vertical. Porque não é. A pós-graduação não é vertical. E esse é um princípio que nós discutimos a vida toda. A vida toda. Não é. Não é vertical. Não é o doutor, a forma como se criou a pós-graduação no Brasil. E aí eu vou falar só da minha. Tem físico aqui, não, né? Então eu vou falar mal só da minha, porque eu não falo mal da de vocês, eu fico mais garantido, vocês não vão ficar com raiva de mim. Eu vou falar só da minha. A minha área é assim, você vai fazer um doutorado sobre a física das mãos. Aí o orientador diz, se você quer fazer do dedo mínimo, eles da mão esquerda ou da mão direita? Aí eles da mão esquerda, eles mas eu queria só estudar a unha. Entendeu? Eu queria só estudar a unha e vai estudar a unha. Então, está tudo muito, muito dominado. A gente achar que a gente construiu a universidade, nós construímos a universidade, resistimos, mas a pós-graduação hoje é um dos elementos que acabaram com todo o funcionamento que a universidade tinha de construir conhecimento dentro dela. E as pessoas aceitam isso. Primeiro, né, a pós-graduação ela não passa pela regulamentação interna. Não passa. Ela não se submete à própria universidade em si. Não se submete à universidade em si. Os coordenadores de pós-graduação, eles dão mais satisfação à CAPES e CNPq do que à própria reitoria. É isso. E aí, o que é que acontece? Não é? A gente pega um bando, e aí me desculpe quem for jovem, tá? Aqui não tem nenhum problema de jovem. Eu que sou jovem há mais tempo, né? Não tem nenhum problema.
O cara sai do doutorado e ele chega na universidade e acha que já sabe de tudo na universidade. E não é assim. Não é assim. Não é porque eu sou doutor que eu sei de tudo na universidade. Então, isso me assustou muito com o passar do tempo, porque eu sou de uma área que eles chamam de a área da, como é? Da matéria dura, não. Área dura, ciência dura, né? Eu sou físico, entendeu? Eles acham que eles sabem de tudo. O físico acha que ele sabe de tudo. Ele acha que sabe de tudo. E não sabe. Um cara que terminou um doutorado, para mim, aí eu estou falando só da física, tá? Estou falando só da física para não atingir vocês, porque as pessoas têm uns melindres aí, né? O cara que termina o doutorado em física, ele não sabe de nada. Ele não sabe de nada de funcionamento do mundo universitário. Não sabe de nada. Nunca deu aula, fez pesquisa no doutorado, ele vai ter que aprender muito durante o trabalho. E a gente quer transformar isso no máximo. No máximo. Então, para mim, pós-graduação é horizontal. 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 Não tem que se valorizar o título de forma... Ele é horizontal. Eu prefiro ser um professor número 13, como é na nossa carreira hoje, que tenha uma reflexão de vida muito maior e não precisa ter doutorado. Eu sempre defendi por isso, nem defendi. E o plano de carreira do ano defende isso. A gente vai mudar isso? Vai abrir mão do que a gente disse, que você entra com a graduação, não precisa de doutorado. E a gente absorveu isso. Qual é a universidade hoje que faz concurso para auxiliar? Nenhum. Nenhum. Aí as pessoas dizem, não, a gente vai estabelecer os critérios. A gente vai estabelecer os critérios. Por exemplo, redução do tempo de avaliação. Vai resolver. E os critérios é quem manda. E a gente vai dizer, não, aí vai ser só... se eu vou passar para 10 meses, só vai ser o que você fizer em 10 meses. Não vai. Não vai. Não vai de forma alguma, porque hoje não faz. A gente construiu as nossas propostas e as universidades deformaram. Quando aprovaram o associado, que todo mundo vibrou, por que aprovaram o associado? Eu acho interessante, são as desculpas que as pessoas usam para aprovar. Porque tinha muito adjunto barrado para ser titular. Era essa a argumentação. Ora, a coisa mais simples de fazer era dizer assim, não, vamos criar uma lei que agora vai ter concurso para titular. Era a melhor negociação para fazer. Agora a gente vai estabelecer que quem está em adjunto vai fazer concurso para titular ou fazer um memorial e passa para professor titular. E as pessoas que eram adjunto na época teriam se aposentado e estariam recebendo hoje como titular. Mas o que é que eles fazem? Bota 4 níveis. Aí, a grande parte da categoria, quando ele bota 4 níveis, o cara olha para o último nível e o valor do salário para chegar lá. Entende? Então, eu acho que essas deformações que foram feitas com o tempo nos levaram a ter muitos problemas com a carreira. Eu mostro isso, eu tenho pensado em mostrar todas essas coisas com cálculos, mas eu tenho, dos últimos tempos, desistido de mostrar essas coisas, porque não leva mais a reflexão das pessoas você tentar mostrar números. Eu tenho impressão, eu estudo carreira, e eu disse isso na minha assembleia. A minha última assembleia, eu fiz um apelo para que, como a gente tinha um mês ainda para discutir carreira, e que não tirasse delegação, porque eu tinha interesse de ir para o CONAD para discutir, né? E eu discuto carreira desde 2006. Desde 2006. Eu me dediquei a isso, entendeu? Então, o que a gente perde, né? O que a gente já passou por essa carreira, e a gente dizer isso para as pessoas, mas teve um período que um professor com mestrado ganhava mais do que um professor com doutorado. Entende? Aí nem os caras que defendem esse mérito do título prestaram atenção isso nas tabelas. Em 2012 era isso. Esse gráfico da matemática mostra isso ali. Ó. A linha vermelha é um professor com mestrado, ele ganhava maior do que um professor doutorado no início de carreira. Como o governo apresentava as tabelas para a categoria, e a gente estava no ano e dizia, não assina um acordo, e o Proites lá ia assinava, ficava. E as pessoas não entendiam isso. Né? E hoje nós temos uma relação muito ruim, né? Muito ruim, porque o princípio que está no Andes da gente é salário igual para trabalho igual. E não tem diferença. Trabalho de professor... Não... Aí o cara diz assim, mas eu sou coordenador de pós-graduação, e o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com isso? Não, você é coordenador, você é professor, trabalho igual, salário igual, entendeu? Aí o cara quer fazer essa diferenciação
no salário. Então, por isso que eu defendo a pós-graduação como uma coisa horizontal. Ela é horizontal e não é vertical. Ou seja, você poderia chegar ao nível, hoje, da carreira do Andes, que a gente vai falar um pouco mais à tarde, né? São 13 níveis com 5 pontos e steps, dos quais, aí, na parte da tarde, eu quero fazer uma reflexão sobre isso. Assim, atendendo os argumentos de parte da categoria, eu diria assim, veja bem que contradição minha, atendendo aos argumentos da categoria que eu não concordo, entende? Mas eu aceito o que tem que fazer para modificar, para atender os anseios da categoria, não é? Que é isso, a categoria ela não consegue absorver o que a gente construiu nos 13 níveis, que nós somos trabalhadores, e que essa titulação ela é horizontal, e que qualquer um pode chegar ao topo da carreira, né? Então, penso eu que discutir o tema de carreira com todos os destroços que nós tivemos, né? Com todos os destroços que nós tivemos nos últimos anos, e aí as principais ocorrências são, de certa forma, o ataque à dedicação exclusiva. Esse é um dos mais sérios, é o ataque à dedicação exclusiva, né? Porque, na minha concepção, ela não existe mais. Eu acho que dedicação exclusiva não existe mais no sentido de como nós construímos, né? De como nós construímos. Primeiro, financeiramente, ela não tem mais a representação de 3,1 do salário do T20, né? Ela não tem mais isso, tá? Não existe mais essa relação. Segundo, como você faz os processos de avaliação, né? Como você faz esse processo de avaliação. Então, a gente precisa ter bastante cuidado para não cair nessa armadilha. Então, é um debate, né? É um debate que está, de certa forma, longe de ter sido realizado, eu diria, na amplitude mais larga da categoria, a partir de como o sindicato se organiza, né? O sindicato se organiza. E aí eu não estou fazendo críticas a nenhum processo de funcionamento da direção do sindicato. A minha crítica é da própria categoria. Por exemplo, eu sou um cara que discuto carreira há muito tempo e na minha seção sindical não tem GT Carreira. Ou seja, quando tem reunião do GT Carreira, quem vai é um dos diretores da seção sindical, que não tem a menor reflexão sobre carreira. Entende o que eu quero dizer? Eu estou fazendo crítica à própria categoria, não estou fazendo crítica à direção do sindicato. Então, o sindicato tem dificuldade. Aqui, talvez, tenha o GT Carreira funcionando. Sumando, construindo, fazendo proposta para levar para a reunião de GT. Então, não dá para a gente funcionar nesse sentido e num momento que é difícil para discutir isso. Não é? Para discutir isso. Então, são elementos centrais, entendeu? São elementos centrais que a gente precisa repensar nesse debate que a gente está fazendo, tá? Eu queria só, para caracterizar, de certa forma, alguns aspectos que eu acho que a gente vai precisar discutir no CONAD, né? Discutir no CONAD. Eu tenho impressão, não é? E que dessa forma já existia dentro do sindicato um certo sentimento, né, de que o sindicato, como tem uma grande parte do sindicato, na sua maioria, do setor das federais, já havia uma crítica, principalmente do setor das estaduais, de que a preocupação era mais com o setor das federais, mas nesse momento, eu acho que teria que ter uma certa prioridade para a discussão do debate da carreira dos federais. Eu acho que seria importante fazer isso. Ou vamos ficar presos a um debate muito mais genérico, de princípios dos quais nós estamos dentro dele. Dos princípios genéricos, eu participei de um debate na semana passada e tinha o debate dos três setores. BTT, setor das federais, que não são 3 setores, né? Mas BTT, setor das estaduais e o setor das federais. Eu estava para o setor das federais. E as pessoas estavam falando nesse debate que iam mudar os eixos da proposta para o setor das estaduais, colocando financiamento e autonomia. Eu acho um equívoco, entende? Financiamento, ele é um princípio. Ele é um princípio como um todo. Ele não dá para ser um eixo de discussão de carreira. Não tem, de forma alguma, como ser um eixo de carreira. Então, o que é que a gente vai construir? Não é? O que é que a gente vai construir?
Eu acho que esse é o elemento central. Eu queria encerrar por aqui para fazer o debate com vocês, né? Eu diria que a gente precisa pensar dois aspectos. A gente está querendo fazer modificações no plano de carreira para o futuro ou para resolver o problema da categoria agora? Eu acho que a gente precisa ter esse elemento na cabeça. A gente quer resolver para o futuro ou para agora? É isso que eu acho que é importante que a gente faça. Tá? A gente vai alterar princípios? Se não vai, para que discutir princípios novamente? Entendeu? Para que discutir princípios novamente? Eu até acho que a gente pode mudar alguns eixos. Qual é o eixo que a gente pode mudar? Que eu não concordo em abrir mão dele. Não abro mão dele, porque se não fosse ele, eu não estava aqui. Se não fosse ele, eu não estava aqui. Que é a formação continuada. Eu acho que o processo de formação continuada tem e deve ser princípio. Eu acho que cada departamento, que se é que vai existir, que estão acabando os departamentos também como todos, isso também faz parte da concepção da carreira, a tendência de acabar com os departamentos, né? Teria que ter um número de vagas para os seus próprios estudantes, isso não é reserva de vaga. Mas ele construir o seu próprio professor, com a formação continuada. O que é que a universidade faz hoje? Ele forma as pessoas e joga para o mundo e diz, vai fazer pós-graduação. Quando tu tiver doutorado, tu volta para cá, se passar um concurso, entra. Outro elemento também que eu tenho minhas resguardas, né? A gente construiu dois instrumentos importantes. Eu não estou medindo o tempo, viu, Antônio? Está medindo o tempo, tá? Dois elementos importantes. Um é concurso público, né? Tudo que eu falar mal aqui, viu, gente, é da minha área, tá? Porque aí na minha área eu me responsabilizo, tá? Eu me responsabilizo. Então, concurso público na minha área virou reserva de mercado. Reserva de mercado, tá certo? Reserva de mercado. Os caras fazem concurso público, já tem os nomes deles. Já tem os nomes deles, tá? Tem os nomes deles. Sobra alguns, de vez em quando, passa assim. A gente precisa repensar concurso público. Não abdicar do concurso público, né? Não abdicar do concurso público. Eu acho que é. E a outra é essa, é a gente formar. Eu, sinceramente, eu acho que é diferente você se formar já trabalhando, entendeu? Eu entrei como auxiliar 1, aí fiz mestrado, né, chamava-se PI-CDT. Os mais jovens aí nunca vi nem falar nisso, né? PI-CDT. Você saía para ir mestrado, eu saí para fazer mestrado na USP, aí recebe passagem, ida e volta, tinha auxílio tese, entendeu? Você recebia dinheiro para imprimir a tese, né? Porque naquele tempo imprimia a tese, né? E a tese naquelas épocas, ela era um livrão, né? Agora você pode fazer um gibizinho, não tem nenhum problema, não. Quanto mais reduzido que dê, se resultar numa publicação, tá tudo bem. Então, é isso. Você saía para fazer doutorado, aí tinha auxílio mudança. Auxílio Auxílio mudança, entendeu? Então, era outra coisa. Então, eu acho que a gente precisa pensar nessas coisas. A gente vai manter essa ideia, porque o projeto de carreira do Andes é entrada pelo nível 1. Pelo nível 1, sem titulação. Todos nós absorvemos isso. E a gente absorve sem querer. Né? A gente absorve sem querer. Principalmente quando os caras entram na pós-graduação. Quando o cara entra na pós-graduação, ele já se acha que é diferente. Né? Ele acha que é diferente, ele está na pós-graduação. E quem está falando aqui é um cara que faz parte da pós-graduação, né? Porque às vezes você fala isso, aí o cara diz assim, não, ele não está na pós-graduação e fala mal da pós-graduação. Sou da pós-graduação e sou pesquisador do CNPq, mas acho isso um absurdo como as coisas podem. Então eu acho que a gente precisa refletir bastante desse processo, de como ele vai ser construído, se a gente precisa mudar, não. Por fim, a minha palavra do que eu diria é, da carreira de proposta do Andes, eu não modificaria 1 milímetro. 1 milímetro. 1 milímetro. Discutiria essas partes que eu acho que a gente tem que resolver as questões. Eu acho que ela daria conta. Por quê? Porque a nossa origem está na defesa da Constituição de 88, que é 25 anos para mulher, para aposentadoria, e 30 anos para homem. Se a gente vai abdicar dessa luta, aí, à tarde, eu vou falar de uma proposta que eu tenho para apresentar, abdicando da luta e absorvendo todas as reformas da Previdência para uma carreira, para o futuro e não para resolver os problemas de quem acha que a carreira que está aí não funciona.
Muito bom ouvir o professor Amaury, né, porque o sentido de professor enquanto profissão, mas também professor para a gente, né, nessa compreensão do nosso sindicato. Eu não estou estudando a carreira há tanto tempo, né, eu estou na segunda gestão do Andes, ainda bem que significa que eu não posso ficar para a próxima, né, a gente só cumpre uma tarefa. Eu acho que uma das coisas mais importantes do nosso sindicato é o fato, nesses 43 anos, dele estar vivo, né? Eu acho que isso mostra qual a importância do nosso sindicato nacional e dessa história que ele construiu. Nessa gestão, então, atual, eu estou na coordenação do GT Carreira, me dedicando, então, a estudar um pouco essas questões. Eu tomo um caminho um pouco diferente do Amaury, que é um pouco da gente compreender essa discussão de carreira do ponto de vista um pouco histórico, já que à tarde a gente vai discutir os desafios. Se a gente pensar como se deu a construção da universidade no país, a gente vai ver, o Antônio já me apresentou, né, eu sou professora da Universidade Federal de Ouro Preto, professora de Química, então aqui só tem pessoal das áreas duras, mas eu sou do ensino de Química, não sou pesquisadora da área de física você é física de partículas, né, Maria? Física espacial, então mais complexo ainda, mas eu sou da pesquisadora da área de ensino de Química. Mas se a gente pensar no Brasil, a gente só tem a possibilidade de ter universidade com a vinda do Dom João VI, né? Porque antes disso, diferentemente de alguns outros países na América Latina, onde que a gente tem a criação de universidades. Então, a gente pode dizer que o Brasil é uma universidade tardia. A UFMA, por exemplo, é de 1966, se eu não me engano, né? Então, a UFOP é de 1961, então a gente tem a criação dessas universidades bastante tardiamente, mas a gente tinha outras questões colocadas. Se a gente for pensar o que era o ensino no país, a gente tem Ouro Preto, por exemplo, nós tivemos a criação da Escola de Farmácia em 1836, a Escola de Minas, 1878, e aí no país inteiro a gente tem essas instituições isoladas, o Colégio Pedro II, também um dos primeiros, a Faculdade de Medicina da Bahia. Então, essa questão de criar essas faculdades isoladas, ela criou uma coisa que a gente usa o nome até hoje, né, de catedrático. Quem eram os professores? Porque para a gente se entender, enquanto categoria, entender o que é a nossa carreira, a gente tem que pensar quem eram esses professores. E a gente tinha os catedráticos, que eram as pessoas, por exemplo, na UFOP, eles convidaram para a Escola de Minas professores da França que criaram o curso de geologia, de engenharia. A USP, que é criada, acho que uma das primeiras criadas como universidade mesmo no país, na área de química, chamou professores da Alemanha. Esses professores, eles tinham cargos vitalícios e convidavam aqueles alunos que se destacavam mais para ser seus assistentes. Então, até das nossas classes, vem um pouco daí, né? Professor assistente daquele professor que tinha uma cátedra vitalícia. Eu acho que a Universidade Federal do Maranhão, do mesmo modo que a Universidade Federal de Ouro Preto, ela é criada na década de 60 como fundação, porque a gente tem, a partir dessas unidades isoladas que existiam no século XIX, início do século XX, a gente começa a ter a criação de universidades no século XX. A gente tem universidades como autarquias, e elas vão juntar essas escolas isoladas, aí depende da história local, né, de cada instituição. Eu fui recentemente em Santa Maria, no encontro da Regional Rio Grande do Sul. Uma das primeiras criadas lá foi a faculdade, a Escola de Farmácia, e a partir dela que surge a Universidade de Santa Maria. Então, depende muito da história local. Mas a gente tinha a situação de universidades e de fundações, que é o caso daqui, e da UFOP. E o que isso colocava para a gente? Nós tínhamos, nas fundações, salários diferenciados, contratações diferenciadas, contratos precários, temporários. Então, a discussão de isonomia vem, inclusive, dessa época, quer dizer, trabalho igual, como a Mauri falou, mas que tinham salários diferenciados e contratações, inclusive, diferenciadas. Então, as universidades mais antigas, elas eram autarquias, e a gente teve, na década de 60, criação de universidades. Se a gente for pensar
como que surge a discussão de carreira, aí ó, aqui, gente, eu estou falando do setor das federais, mas depois, ao falar da criação do nosso sindicato, a gente tem que ver como que essa história se desdobra. Em 1967, a gente tem um decreto-lei que coloca essa discussão de ter uma carreira, porque, veja, a gente tinha toda essa situação, essas unidades isoladas, aí cria-se fundações, a gente tem as autarquias, mas não tinha uma carreira. O que era a nossa categoria? Né? Eu estou dizendo nossa porque, apesar de estar só 10 anos na categoria, eu me incluo nessa luta histórica da nossa categoria, reivindico essa luta histórica. A gente tem, então, um Decreto-Lei 200 de 1967, que vai criar o Magistério Serviço Civil da União. E aí tem professor titular, adjunto, assistente, auxiliar. A gente tem, na década de 70, 1970, congelamento de cargos, e aí tem os contratos mais precários ainda de professores que são colaboradores em relação, nessas instituições, né? E aí vem, acho que é essa história que a gente tem que retomar e resgatar de quando surge, né, esses princípios que o Amaury colocou. Veja, a Pruma, sessões como a do FOP, diversas sessões, elas surgem como ADs, ou seja, Associação de Docentes, porque a gente não podia ter sindicatos, né, da nossa categoria, mas essas associações docentes, apesar de terem algumas, as mais antigas, tem clubes, como, por exemplo, o Federal de Lavras tem um clube, eu acho que aqui também tem uma situação de ter coisa assim, mas ela não surge por causa disso. Elas surgem para tentar organizar a luta num momento que não podia ter sindicatos. Então, na década de 70, a gente tem as nossas sessões, que são as nossas sessões sindicais hoje mais antigas, elas são criadas como ADs, como associação docentes, e essas associações docentes colocam a questão dessa precariedade de professor colaborador, de salário diferenciado, de autarquias e universidades, como uma luta importante. Essas ADs fazem encontros, então a gente tem, em 1979, um encontro importante dessas ADs que faz surgir a Andes, né? A gente, então, ontem eu estava no encontro de ensino de Química, meu orientador falou assim comigo, ex-orientador, né? Você está na Andes? Eu falei, ixi, até tu. Mas veja, porque surgiu realmente como a Andes, era uma associação nacional de docentes, e que na época, inclusive, tinha professores das instituições particulares, né? Essa história também acho que é importante a gente resgatar, porque mostra que o nosso sindicato ele é vivo, ele se transforma, e a luta da nossa categoria faz com que essas transformações ocorram. Então, a gente tem, antes da criação da Andes, em 79, esses encontros das associações docentes, eles chamam um Dia Nacional de Luta, o dia chamava Dia Nacional de Reivindicações Salariais, Trabalhistas e de Carreira. Então, se a gente for pensar que essa discussão de carreira, ela se coloca, eu não controlei meu tempo aqui, vou colocar aqui ela se coloca como parte integrante da fundação do nosso, que é hoje o nosso sindicato. Porque parte da luta dessas associações docentes coloca a questão de carreira como importante. Em 81, então, dia 19 de fevereiro, a gente tem, então, a criação da Andes, e de 1980 até 1984, diversas lutas que vão colocar essa questão da carreira, salários, etc. Uma das primeiras reivindicações era essa diferenciação entre as universidades e as fundações. Em 1985, como parte da construção dessa luta, a gente tem uma grande greve nacional que coloca essa questão, então, da carreira, e a principal reivindicação era, olha a situação, nós tivemos 74 dias de greve, no auge da greve, 69 universidades entraram em greve, mas lá em 1985, a principal reivindicação era carreira única para as 16 instituições federais de ensino superior que tinham na época. Então, a gente hoje tem uma situação muito diferenciada, que eram essa questão das fundações. Fruto dessa greve de 85, surge o que o Amaury já colocou, que é o PURCS. Ele surge, então, como parte de uma luta importante da nossa categoria. Mas veja que ele é colocado como projeto de lei, etc., e todas as regulamentações, elas só se dão em 1987. Que tem
um plano único, o que era o PURCS? Um plano único de classificação de cargos e empregos e que coloca a questão dedicação exclusiva, estabilidade, direito à formação, direito à capacitação. Em 88, um marco para a gente, que é a Constituição. E aí a ANDE se transforma no que nós somos hoje, o ANDE, Sindicato Nacional. Então, quando a pessoa fala assim comigo, a ANDE, eu penso, ixi, ela é antes de 88, né? Ela não lembra que teve uma Constituição que agora nós, servidores públicos, podemos ter um sindicato. Mas antes de passar mais para essa discussão dos princípios, uma das coisas que eu gostei muito de estar no GT Carreira é de pensar nessa história do nosso sindicato. E aí todo mundo falando do caderno 2, a gente recebe algumas críticas, né? Algumas pessoas dizem assim, uma Bíblia. O Brasil é laico, né? A universidade é laica, nós não temos Bíblia. Nós temos um acúmulo histórico da nossa categoria que constrói, elabora e registra essa elaboração histórica em materiais como os nossos cadernos. Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que reivindicar. Mas quando a gente pensa nessa questão do caderno 2, a primeira versão do caderno 2 é de 1983. Então, veja, funda-se em 1981 e a gente tem uma primeira versão que é de pensar, tudo bem, a gente está se organizando aqui como uma associação nacional, essa é uma primeira questão, né? Essa questão de não ser uma federação, de como se dá essa relação sindicato nacional, na época não era sindicato, mas era a intenção já de ser um sindicato, no sentido da estrutura. E eu gosto sempre de lembrar que a gente tem na educação uma organização sindical fundamental. Antes de ser professora da UFOP, eu fui professora da rede básica de Minas Gerais. Nós temos lá um sindicato muito importante da educação básica, que é o Sindiúte. E ele surge nos mesmos moldes do Andes, que você tem as subsedes do Andes, elas são parte de um sindicato estadual. Elas não são... O Sindiúte não é uma federação. Nós temos, assim, a APOESP, o CEP, né, do Rio de Janeiro, tem uma estrutura semelhante. Isso é fruto, eu acho que é uma questão histórica muito importante para a gente colocar, que é fruto da luta dos trabalhadores da educação nesse país, que eles colocam uma estrutura sindical construída na década de 70, fruto da luta também contra a ditadura, diferente para os outros setores. E eu acho que isso também faz parte da gente entender como que as nossas lutas se dão. Mas voltando ao caderno 2. O que a gente vai discutir? Que todas essas questões salariais de carreira, elas passam por uma discussão de um projeto de universidade. E isso, então, sintetiza no caderno 2, nessa primeira versão. E, olha, nosso sindicato, ele tem, nessa luta da base discutindo, nós temos uma primeira versão em 1983, 2 anos após, então, e eu fiquei espantada com o tanto de CONAD que teve entre esse período, né, de 1981 até 83, 93, porque em 81 a gente já tinha tido, no CONAD, em 85 já era o 11º CONAD. O sindicato surgiu em 81 e a gente em 85 já era o 11º CONAD. Mostra como havia uma efervescência da discussão. Então, o caderno 2, ele tem uma primeira versão em 1983 e uma última atualização em 2013. Eu acho que, veja, nosso sindicato nunca se furtou nas discussões a colocar as questões que são necessárias, atualizações, exatamente por mudanças, né, que aconteceram em se transformar em um sindicato nacional, não ser mais representante dos professores das instituições particulares, de termos agora também uma representação dos professores do ensino básico, técnico e tecnológico, das estaduais, e agora uma distrital. Então, essas discussões, elas fazem parte de um sindicato ser vivo. E é por isso que nós não sucumbimos enquanto uma estrutura sindical. Porque a gente está no bojo dessa luta da categoria e representando a categoria. Para mim, o maior exemplo de como o Andes a gente teve a reunião do GTO, criada recentemente no nosso CONAD, e a primeira reunião, eles levaram uma camisa que é "Só o Andes me representa". Nós tivemos nessa greve os professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte indo para o comando de greve. Há 20 anos, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte não fazia greve. E eles vieram para o Andes porque nós somos um sindicato vivo
e que representa a nossa categoria de verdade, não artificialmente, como algo, eu chamo de Peleguifes coloca. Então, essa vivência do nosso sindicato fez com que a gente tivesse a discussão de carreira muito forte. Em diversos CONADs ela apareceu. E apareceu uma coisa que eu achei muito interessante do ponto de vista histórico, que não é muito falado, e que a gente agora, na discussão da coordenação do grupo de trabalho de carreira, a gente foi lá resgatar, que é o caderno 14. O caderno 14 é um caderno só de carreira. E ele teve uma primeira edição em 1993. Essa edição foi um caderno que só discutiu carreira, eu não trouxe ele aqui, eu não trouxe projeção. Ele foi aprovado por vários CONADs, colocado várias discussões, e aí o meu maior espanto nesse caderno 14 foi que nele, eu vou ler aqui um pedaço do que tem nele para vocês entenderem o meu espanto e também a minha admiração por toda essa história do nosso sindicato. Esse caderno 14 é um caderno de carreira de 1993. Eu tenho ele só digitalizado, físico, acho que pouquíssimas pessoas têm. Aquela digitalização que a gente faz na impressora que fica ruim demais, então só está como imagem. E ele vai contar, tem história recente, nananana, e apresenta assim: esse caderno tem por tema o projeto de carreira e capacitação para os docentes das instituições de ensino superior, elaborado e aprovado pelo ANDE Sindicato Nacional. A discussão da proposta da Associação de Docentes do ANDES para a Universidade Brasileira começa já em 81, no 11º CONAD, realizado em Olinda, em 85, ela foi aprovada. E aí, o que vem todo nesse caderno, conta toda a história, é um caderno que eu achei assim, muito bonito, porque vai contar toda essa história. E a primeira coisa que ele apresenta, depois dessa introdução, na história recente, de toda a discussão é que, no 23º CONAD, em Maceió, em 1991, teve uma comissão criada anteriormente, foi transformada em grupo de trabalho. Isso, então, dá origem, provavelmente, ao que a gente tem hoje, que é o GT Carreira. E aí, as diversas contribuições das ADs, o GT Carreira apresentou 3 propostas distintas. Carreira estruturada com base na titulação docente, carreira estruturada com base na titulação e desempenho acadêmico, que foi semelhante ao PURCS, e carreira estruturada apenas por avaliação de desempenho. Então, veja que lá em 91, a gente tinha qual que seria a estrutura da nossa carreira. Como que ela se colocaria? E aí, as discussões foram em Maceió, nesse CONAD, mas não remeteu para deliberar depois. Aí o Congresso em Cuiabá, em 1992, resgatou alguns princípios das carreiras de discussão só para as instituições de ensino superior. Veja que a gente não tem aqui, e acho que é uma discussão importante da gente colocar como que essa discussão se dá, para os professores da educação básica técnica e tecnológica. Aí, colocou um conjunto de 14 princípios abaixo transcritos. Aí vem aqui os princípios. Carreira única para todos os docentes das IES, federais, estaduais, particulares de primeiro e segundo grau. É uma situação que nós não temos mais hoje. Ingresso apenas por concurso público. Estrutura de carreira, olha que interessante. Como que o nosso sindicato se transforma, Mauri? Porque, veja, estrutura de carreira que tenha como princípio essencial a exigência de titulação. Isso foi a produção dessa época. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque o que mais me espantou é que já existia, a gente fala sempre do projeto de lei de 2011, mas a gente tem nesse caderno um projeto de lei de diretrizes para o plano de carreira, aprovado no 27º CONAD, em Pelotas, em 1993. A gente tem depois também um plano nacional de capacitação, também aprovado nesse CONAD, nesse Congresso de Pelotas, consideração sobre um plano nacional de capacitação docente para o ensino superior. Nós temos um projeto de lei de carreira única para o magistério das instituições de ensino superior, porque, veja, é um sindicato tão ousado que ele tinha um projeto de lei para os servidores públicos e um projeto de lei para
o magistério. Então, ele colocava como tudo. Então, esse que foi aprovado no CONAD em Pelotas em 93, e depois um congresso em Viçosa, terra do doce de leite, em fevereiro de 94. E a gente tem ainda, nesse mesmo caderno 14, um outro projeto, princípio de transposição de carreira. A gente tem, depois, uma lista muito interessante da abrangência do Andes, das universidades. Eles fizeram o que a gente chamaria hoje de enquete, né? Eles fizeram uma enquete com a quantidade de professores, quantos docentes tinha na ativa, qual que era de todas as instituições. Bom, se a gente for pegar todo esse histórico que eu coloquei aqui, esse caderno 14, ele traz, então, essa discussão de carreira, e que depois ela reaparece, ela estava presente sem tantos detalhes no caderno 2, mas depois, nessa atualização do caderno 2 de 2013, ela me parece mais sintetizada, porque a gente vai ver que está lá no capítulo 3, né, que é na página 43, até decorei a página, né, na 43 do caderno 2, mas não tem todo esse histórico colocado. Se a gente for pegar as transformações que nós tivemos, eu falei da Constituição de 88, né, a gente tem o governo FHC. Quando estava passando o vídeo aqui da Pruma, eu era estudante, toda vez que os estudantes falam assim comigo, mas essa greve, eu falo assim, cara, eu estudei em escola pública o tempo todo. Cefet, Estado, os meus professores eram sindicalistas. Cefet, eu estudava no Cefet quando a gente teve a criação da seção sindical que é hoje o Sindicefet. Foi em 88, eu comecei a estudar lá em 87. Greves. E eu era estudante da UFMG quando teve a greve contra o governo Fernando Henrique Cardoso. Paulo Renato, ministro, né? Perdi todos os meus professores de cálculo, porque eles saíram, porque a gente tinha uma situação super difícil. E a gente tinha gratificações. Hoje a gente tem o que era, no governo Fernando Henrique, GAS, GED, GID, a gente tinha gratificações que, inclusive, professoras, às vezes, não saíam de licença maternidade para não perder a gratificação. Nós temos hoje, na Universidade do Estado de Minas Gerais, eles tiveram uma greve esse ano, que uma das reivindicações era isso, que as pessoas, ao sair de licença, seja médica ou licença maternidade, não percam gratificações, que é grande parte do salário. É uma luta nossa do setor das federais desde a década de 80. A gente tem, então, a criação, de como surge, então, esse projeto de 2011. Ele surge no bojo dessa discussão das gratificações, do PURCS, e do governo Lula, no primeiro governo Lula, que criou um grupo de trabalho para discutir carreira. Nessa criação do grupo de trabalho, o Andes participava, mas não estava encaminhando de acordo com as reivindicações da categoria. Por isso, a categoria decidiu, em CONAD e em Congresso, elaborar um projeto alternativo, que é esse plano de carreira do Andes, que depois é aprovado e tem lá o plano de 2011. Mas a gente tem, antes de 2011, algumas questões que elas nos colocam desafios. Eu disse lá, né? Criação na final da década de 70, na década de 60, 16 instituições federais de ensino superior. Nós temos, em 2007, o Reúne. O Reúne, hoje, é parte das obras inacabadas de todas as nossas instituições, da precariedade de trabalho que a gente tem, mas ela também é a expansão da nossa categoria. A Mauri apresentou aqui uma questão que ele tem um documento, que ele tinha, né, um documento que ele apresentou no Encontro EBTT, que é o crescimento, a expansão do magistério superior na rede federal e a expansão dos EBTTs. Veja que a expansão do magistério superior ela é grande por causa, principalmente, do Reúne, né? A gente tem hoje universidades que não existiam. A Universidade Federal do Sul da Bahia, ela é extremamente recente.
E hoje a gente tem uma discussão de universidades, vai ter agora, por exemplo, em Minas Gerais, na Regional Leste, que eu sou, a separação, a emancipação, né, na Universidade Federal de Juiz de Fora do campus Governador Valadares. Então, a gente vai ter universidades mais novas ainda. Mas a gente tem, então, essa expansão. Em 2008, é criada a carreira BTT. Isso também é uma discussão importante para a gente, porque existiam professores de primeiro e segundo grau. Eu falei que eu estudei no Cefet, a gente tinha lá professores de primeiro e segundo grau. E a gente tinha uma situação de professor de primeiro e segundo grau, tinha curso já de engenharia, então tinha magistério superior. Em 2008, cria-se a carreira EBTT. Os institutos federais também são criados, né, um pouco antes. Os institutos federais colocam para a gente um desafio, porque eles são criados, com aquelas unidades das antigas escolas técnicas e depois Cefetes. Mas na legislação tem que ter expansão no ensino superior, principalmente nos cursos de licenciatura. Se você for pegar a lei de criação dos institutos federais, coloca que tem que ter ligação com a economia local, que aí a gente vê que a economia local é muito mais deputados locais, né, políticos locais, do que economia local, mas tem que ter educação de jovens e adultos e ou licenciaturas. Então, grande parte desses institutos hoje tem. A gente tem, em 2012, por causa da questão do projeto de lei que o governo leva para o Congresso, a gente tem uma greve muito importante, e essa greve muito importante também, ela nos traz uma discussão que ressuscita agora, que é o papel da Peleguifes. Porque, apesar da categoria toda rejeitar a proposta do governo, Peleguifes vai lá, assina um acordo, e isso faz com que a nossa greve vá desmanchando. As saídas da greve, elas foram desmanchando, diferentemente dessa greve que nós saímos unificados. Isso para a gente é uma grande vitória. Cobrar os acordos com o governo faz parte. O Jacó participou da ADUA, né? Ele participou da reunião do setor das federais e ele colocou que, inclusive, na década de 80, teve campanhas, década de 90, campanha de governo sério, mantém acordo, coisa assim, porque a gente tem essa cobrança do acordo, vai fazer parte da nossa luta. Mas a gente saiu fortalecido nessa questão da luta, a gente não saiu desistindo da luta. Tanto é que nós temos situação da criação do GTO, com universidades como a Federal da Bahia, discutindo o retorno ao Andes. Então, acho que todas essas questões, elas não colocam desafios, e eu queria voltar ao caderno 2, da questão dos princípios, porque, ao falar dos princípios, a gente coloca a questão dos desafios na parte da tarde. No caderno 2, ele vai apresentar, no capítulo, então, sobre carreira, ele apresenta de uma forma bastante sintética. Por que eu estou dizendo sintética? Porque se a gente pegar esse caderno 14, ele apresenta uma discussão muito mais aprofundada. Ele sintetiza, nessa atualização de 2013, as questões de carreira, e depois ele vai falar de eixos e princípios. Coloca 2 eixos. Formação continuada, e a questão da titulação, e a valorização do tempo de serviço. E com princípios. Dedicação exclusiva. Isso é um desafio, um princípio que ainda é um desafio para a gente. Nós temos, na rede federal, nas instituições federais, nós não temos isso. Mas nós temos ataques à dedicação exclusiva. Um exemplo de um ataque muito grande que a gente precisa aprofundar bastante a discussão nas nossas sessões sindicais, no grupo de trabalho de ciência e tecnologia, é o marco legal da ciência e tecnologia, que permite que, mesmo em dedicação exclusiva, as pessoas prestem serviços com grande parte da sua carga horária para as outras instituições. Na Universidade Federal de Ouro Preto, nós temos professores que eles, inclusive, têm umas bolsas, tipo assim, uns 50 mil. Uma pessoa que tem uma bolsa de 50 mil vai ficar discutindo reposição de perdas históricas? Mas isso não quebrou a dedicação exclusiva, mas o que a gente tem? Uma dedicação exclusiva fragmentada, em risco dentro das instituições. Mas nós temos em universidades estaduais, inclusive,
as universidades estaduais do Ceará, agora, um dos pontos de greve era que não tivesse um quantitativo para dedicação exclusiva, porque é isso colocado em muitas redes estaduais, que você tem uma porcentagem, que você faz concurso interno para dedicação exclusiva. Então, a dedicação exclusiva é um princípio para a gente, e que ele está sempre sendo discutido de como que esse princípio ele se coloca na nossa atuação nas instituições, no que hoje o ANDES representa. Uma outra questão importante, que fundamenta essa questão da nossa carreira, que é a questão da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. Eu assisti o debate do professor Amaury na Universidade Federal de Campina Grande, né, do UFCG, e ele colocou uma questão que eu achei que muito importante. Essa indissociabilidade não significa que eu tenho que fazer ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora. Eu não preciso estar 33% do meu tempo é para o ensino, 33,333, né, é para pesquisa, 33,33333 é para extensão. Não é isso. É que a instituição tem que ter essa indissociabilidade. Isso significa o meu direito, enquanto professora, de ter as condições para fazer as três, mesmo que naquele momento eu esteja me dedicando mais a uma coisa do que a outra. Essa indissociabilidade ela está sendo atacada de diversas maneiras. Do ponto de vista, veja, eu posso fazer extensão, mas eu não tenho financiamento para extensão. Então, as questões de financiamento, elas perpassam isso. Tenho direito à pesquisa, mas eu só vou fazer pesquisa se eu concorrer num edital FAPEMIG, CNPq, CAPES, que viabilize, porque, veja, é um direito que não está colocado, porque sem edital eu não consigo fazer a pesquisa. E, ao mesmo tempo, para os nossos colegas EBTTs, é pior ainda, porque uma carga horária, que é quase toda na sala de aula, inviabiliza a pesquisa e a extensão. Qual foi a alternativa dada pelo MEC para colocar a extensão em algum lugarzinho? Curricularizar a extensão. Ou seja, você tira o ensino do seu lugar, enfia a extensão no meio e sem financiamento. Então, nós não vamos ter financiamento para a extensão, mas vocês vão ser obrigados a fazer de qualquer jeito. Então, e além disso, uma outra questão que faz com que a gente tenha que discutir como que esse princípio se coloca para a nossa categoria e quais desafios para garantir esse princípio, é o que um tanto de universidade fez. Ah, não é mais ensino, pesquisa e extensão, tem a inovação também. E a inovação como uma apropriação bastante interessante desse termo, né? O que é ser inovador? Uma outra questão colocada é o ingresso por concurso público. Nós temos, nas redes estaduais, contratos precários. Tem rede que 50% dos professores são contratados com contratos temporários. Nós temos nas nossas instituições os professores substitutos, que muitas vezes a gente fica disputando o código de vaga para aquele professor substituto, porque ele precisa ser um substituto permanente no nosso departamento, mesmo que não seja a mesma pessoa, ele tem que ser um substituto permanente, porque o departamento não tem quantitativo, porque não teve concurso público suficiente para garantir aqueles encargos didáticos. Mas nós temos uma situação pior, que são os professores voluntários, meio que naturalizados em muitos departamentos, exatamente pela falta de professor, ou por uma questão que é pior, que tem a ver com essa pressão da pós-graduação. O professor fala assim, não, mas meu aluno de pós, ele quer ser voluntário aqui, porque isso vai melhorar o currículo dele. Porque aí ele vai fazer um concurso público, ele precisa de ter um Lattes melhor, para ele pontuar no barema. Então, o fato dele ter sido um professor num trabalho, numa escravidão moderna, uma professora numa escravidão moderna, vai ajudar. Nós internalizamos isso como natural. Então, essa questão do ingresso por concurso público, ela se dá de diversas maneiras, que a gente tem que apresentar, discutir isso para a nossa categoria. Então, essa questão é muito importante. Paridade na remuneração e direito entre ativos e aposentados.
essa questão da paridade da aposentadoria, eu acho que é uma discussão à parte, eu vou voltar nela no final, porque eu acho que ela é fundamental para a nossa categoria entender. Isonomia, trabalho igual, salário igual. Nós não temos isonomia em algumas situações. Veja, nós temos uma situação hoje que, dependendo do ano que nós entramos, nós não temos a progressão na carreira da mesma maneira. Se você é uma professora que entrou com graduação, aí você, dentro da instituição, faz o mestrado, dentro da instituição faz o doutorado como um direito à capacitação, e eu acabei de fazer um concurso e já tenho doutorado, eu tenho um salário diferente do seu, mesmo que você agora tenha um doutorado. Se você é um professor EBTT que tem a RSC, um direito, eu não estou dizendo para você não pedir a RSC. Se está como direito, tudo bem. Agora, o que a gente tem que entender? Que aí é uma outra longa história, que além de dividir a nossa categoria, o dividir para conquistar do Lao-Tse, ele é antigo, mas ele é muito eficiente. Ele também coloca uma situação que não é isonômica. Por quê? Um professor EBTT com a RSC recebe mais, por exemplo, que um professor na universidade com mestrado. Isso não é isonômico. Então, essas discussões, elas se apresentam. O que nós colocamos como princípio em relação ao acúmulo que nós fizemos, onde apareceu a isonomia? Quando a gente tinha os professores das fundações e das autarquias. Onde que aparece a isonomia hoje? Em diversas outras situações que mostram como que o ataque... Nós temos um caderno muito lindo, que é o projeto do capital para a educação. Onde que se dá o ataque? Como que ele se materializa? Não é mais em autarquias e fundações. É em outras situações, e isso tem que ficar claro para a categoria. Porque, não, você está atacando a minha RSC. Não, eu estou atacando um princípio que nós defendemos enquanto categoria, que é a isonomia. Então, essa discussão ela tem que ser feita com a categoria. A questão da carreira baseada no regime jurídico único parece uma coisa ultrapassada. Mas, veja, o MGI soltou uma portaria que está discutindo a entrada no serviço público. E quais são as carreiras, como se organizam as carreiras. Nós temos hoje nas nossas instituições, não afeta a gente, por quê? A luta histórica dessa categoria barrou. Barrou lá no governo Fernando Henrique. Não totalmente, porque a luta não se faz. A gente não pode dizer que a gente lutou só quando a gente tem vitória. A gente pode ser derrotado nas nossas lutas. Faz parte da compreensão dialética da história. Ser derrotado não significa que a gente não lutou. Só significa que as condições não são as ideais para a gente. Nós tivemos as terceirizações. A técnica administrativa da seção de ensino do meu departamento, ela é uma daquelas que só tem o ensino básico. E que foi uma carreira extinta no governo Fernando Henrique Cardoso. Quando ela se aposentar, não há código de vaga mais para o cargo dela. Porque esse cargo não existe mais. Os restaurantes universitários, onde a gente tem restaurante universitário, porque nós temos universidades novas que não têm restaurante universitário. Nós não temos mais, os RU são todos terceirizados. Por quê? Porque os únicos profissionais de RU que sobraram são os nutricionistas, porque o restante não são os cargos extintos. Então, quando a gente fala essa questão de um princípio, regime jurídico único, significa a luta contra a terceirização. Mas isso tem que estar explicado, porque no caderno 2 só está escrito isso. Regime jurídico único é uma frase. Desvinculação da estrutura de cargos na gestão universitária. Infelizmente, faz parte da nossa carreira, da nossa construção da nossa vida nas instituições, um dia ser coordenador de curso, tipo eu estou agora. Um dia ser chefe de departamento. Ainda mais quando você estiver num departamento pequeno, o rodízio vai ser sempre assim, pode cair em você 2 vezes, né? Seria muito azar. Ainda bem que meu departamento é grande, eu posso não ter esse azar. Mas qual que é a questão colocada? Deixa eu ver aqui o tempo, né? Qual que é a questão colocada? Não pode ser um empecilho para mim, eu não sou obrigada a estar nessa questão dos cargos administrativos. Condições de trabalho. Nós temos direito a ter condições de trabalho, seja de questões de insalubridade. Por exemplo, nós temos professores
A IN 15 do governo federal colocou isso. Você trabalhando no laboratório com solventes carcinogênicos, mas você só pode receber o adicional insalubridade se você tiver mais de metade da sua carga horária dentro do laboratório. Você pode trabalhar num equipamento que tem questões de radioatividade, mas se você não tiver grande parte da sua carga horária lá dentro, você não resolve. Outra questão que coloca as condições de trabalho. Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, muito legal, né? O campo de Rio das Ostras, as aulas são em container. Isso são condições de trabalho? Não ter financiamento para fazer a extensão e a pesquisa e a graduação, o ensino, são condições de trabalho. Então, esse princípio perpassa e ele se dá de diversas maneiras. E o que está colocado lá é o Plano Nacional de Capacitação Docente. Mas, veja, quando a gente fala em plano nacional, hoje nós temos uma situação colocada que são uma representação muito importante do nosso sindicato e esse reconhecimento dele como representante das instituições estaduais também. Inclusive, com a entrada de uma distrital, na Regional Leste, nós tivemos a Faculdade de Música do Espírito Santo, fazendo parte agora do nosso sindicato. Por quê? Porque o ANDES representa essas instituições. É possível falar em um plano nacional de capacitação docente para todos eles, ou a gente tem que pensar como que isso se dá? A capacitação como um direito. Eu acabei de receber, estava olhando agora o e-mail que eu recebi do meu departamento, que é, primeiro, tem editais para fazer mestrado e doutorado agora. Né? Você tem que concorrer, porque senão você não tem substituto. Para você sair, tem uma concorrência que abre dentro da universidade, os departamentos vão ter uma cota, né, para ter os substitutos. Mas eu acabei de receber um e-mail que, se eu quiser participar do Encontro Nacional de Ensino de Ciências, se eu quiser fazer um pós-doutorado, eu tenho que mandar essa semana para o meu departamento o interesse, porque se não for aprovado no meu departamento agora, eu não posso fazer nada no ano que vem. Ué, eu vou para um encontro de ensino de ciências, que eu nem sei se eu vou ter, nem está na época ainda de submeter trabalho, mas se eu não colocar agora, veja, isso faz parte da minha formação dentro da instituição, desse amadurecimento que o Amaury colocou. Todas essas questões, elas ferem um princípio nosso, que é o direito à capacitação. Por que que uma pessoa em um departamento vai ser liberada primeiro para um pós-doutorado, sendo que a gente tem professor com mestrado no departamento que deveria sair para o doutorado? Todo mundo tem direito. Por que que é colocado num ranking? Então, a capacitação é uma exigência contínua do nosso trabalho. Para finalizar, eu acho que tem algumas coisas importantes para a gente discutir. Os GTs carreiras eram GTs com pouca atividade, é um fato. A gente tem poucas instituições, mas o que a gente tem observado nesse último período, fruto dessa discussão da carreira, é a rearticulação ou uma organização onde eles já existiam, uma criação onde não existia. A Universidade Federal de Viçosa, por exemplo, está com 10 pessoas no GT Carreira, fruto dessa discussão de carreira. Eu acho que faz parte da tarefa, vamos dizer assim, da diretoria atual, colocar para a categoria essa necessidade. Óbvio que ela tem que incorporar, mas a gente tem que sempre que colocar. E essa discussão da carreira, ela tem sido um motivo para a reorganização de GTs. Isso é uma questão importante para a gente. E o desafio é, como que a gente pensa em carreira, pensando no magistério? Se a gente for olhar a estrutura das carreiras dos outros servidores públicos, nós temos uma diferenciação muito grande. Dá o exemplo dos auditores fiscais. Os auditores fiscais chegam no topo da carreira com 12 anos e meio. É isso que a gente quer? Mas nós temos carreiras que têm mais de 20 anos. Nós temos situações com poucos níveis. Nós temos situações com mais níveis. Qual a especificidade do nosso trabalho que coloca a concretização desse trabalho numa estrutura de carreira que desemboca depois em malha salarial?
o Amaury, eu tenho ouvido ele diversas vezes, né, assim, sempre muito bom, ele coloca uma coisa muito importante. Carreira e malha salarial são coisas diferentes. Mas elas se imbricam, elas têm um movimento, dizer aqui como trotskista, desigual e combinado. Porque você pode ter uma estrutura de carreira muito boa, mas uma malha salarial que não valoriza a sua carreira. Você pode ter um salário muito bom, sem uma estrutura de carreira. Qual que é o nosso desafio? Que essas duas coisas, elas não sejam isoladas, que elas estejam juntas. Nós temos uma construção histórica nesse sindicato. Mas esse sindicato é um sindicato vivo. E por isso o nosso desafio. Que os jovens se sindicalizem. Ontem eu estava em Belém para o Encontro Nacional de Ensino de Química. E encontrei um professor da Universidade Federal de Alfenas. E ele veio, a gente só se conhece da minha área, né, do ensino de química. Aí vem as coisas horríveis da pandemia, né? Ele era orientador, eu co-orientador de uma estudante lá da UFOP, mas eu não o conhecia pessoalmente. Ele é novo na carreira, não tem nem 5 anos. E ele veio me dizer que, por causa da greve, ele se sindicalizou. Nós tivemos, então, nesse encontro, diversos professores novos e um tanto de gente veio me procurar. Exatamente para dizer que se sindicalizou. Nós temos que representar esses 27% dos aposentados, nós temos que representar esses sindicatos novos, mas nós temos que aumentar. Veja, o ANDES é um dos maiores sindicatos da América Latina. Um dos maiores índices de